Sermão do Monte, capítulo 22, parte 5, final. A grande pecaminosidade do pecado. Conforme ele esclarece, foi isso que o pecado fez ao homem. O pecado fez com que algo santo, justo e bom, como é a lei de Deus, se tornasse em força impulsionadora que leva o homem ao pecado. Veja Romanos 7. O próprio fato que a lei ordena-me não fazer certas coisas, leva-me a ficar meditando sobre essas coisas. Em seguida, a questão sobe à minha imaginação e termino praticando aquilo que não presta. Contudo, se a lei não tivesse vedado tais ações, o mais provável é que eu não teria posto em prática. Todas as coisas são puras para os puros, como está em Tito capítulo 1, verso 15. Sim, mas se você não é puro, algumas coisas que são boas em si mesmas podem tornar-se prejudiciais. Essa é a razão pela qual não acredito que se deva ministrar instruções sobre as questões sexuais às crianças de idade escolar. Isso apenas as põe em contato com o pecado. Apenas informa as crianças a respeito de coisas que elas nunca souberam antes. E as crianças não são puras. Por conseguinte, não se pode agir com base no pressuposto que tal ensino conduzirá ao que é bom. Essa é a grande tragédia da educação moderna. Alicerça-se inteiramente sobre uma teoria psicológica que não reconhece a realidade do pecado, ao invés de basear-se sobre o ensino neotestamentário. Dentro de nós existe algo que nos impulsiona ao pecado. A lei é reta, boa e pura, mas a dificuldade reside em nós e em nossa natureza pervertida. Finalmente, o pecado é algo destrutivo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Por qual motivo? Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, como está em Mateus capítulo 5, verso 29. O pecado destrói o ser humano. O pecado introduziu a morte na vida do homem. Introduziu a morte neste mundo. O pecado sempre leva à morte e, afinal de contas, ao inferno, ao sofrimento e à punição. O pecado é odioso para Deus, é abominável aos seus olhos. E digo com reverência que, em vista de Deus ser Deus, o pecado forçosamente conduz o pecador ao inferno. O salário do pecado é a morte, como está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus e o pecado são inteiramente incompatíveis e, por esse motivo, o pecado necessariamente conduz o homem ao inferno. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. O pecado é completamente odioso aos seus olhos. Essa é a doutrina bíblica e neotestamentária do pecado. Não adulterarás. Naturalmente, não. Mas acha-se isso em nossos corações? Não está também em nossa imaginação? Gostamos do pecado? Deus proíba que qualquer de nós contemple a santa lei de Deus e se sinta satisfeito consigo mesmo. Se não nos sentirmos impuros nesse momento, que Deus tenha misericórdia de nós. Se for concebível ficarmos satisfeitos com a nossa própria vida, por jamais termos cometido algum ato de adultério ou de homicídio ou qualquer desses outros pecados, então assevero que não conhecemos a nós mesmos e nem a negridão e imundícia de nossos próprios corações. Pelo contrário, precisamos dar ouvidos ao ensino do bendito Filho de Deus
e examinarmos a nós mesmos, perscrutando os nossos próprios pensamentos, desejos e imaginação. E, a menos que sintamos que somos vis e imundos, carentes de lavagem e purificação, a menos que nos sintamos totalmente falidos, numa terrível pobreza de espírito, e a menos que tenhamos fome e sede de justiça, então que Deus tenha misericórdia de nós. Agradeço a Deus porque disponho de um evangelho que me fala de outrem, de alguém que é imaculado, puro e perfeitamente santo, que levou sobre si mesmo o meu pecado e a minha culpa. Fui lavado em seu precioso sangue e ele me concedeu a sua própria natureza divina. Quando percebi que precisava de um novo coração, graças a Deus também descobri que ele veio a fim de outorgar-me esse novo coração. E ele realmente me outorgou. A natureza tua, meu Senhor, de cima venha logo como deve, e o novo nome teu, nome de amor, no meu carente coração escreve. Que essa seja a nossa oração.